Luiz, e aproveitando, através dessas experiências fora do corpo, nós temos essa liberdade de fazermos várias coisas. E isso nos confirma que a morte não é o fim, através dessas experiências. Você pode citar algumas coisas que você fez que comprovou isso? Olha, se você sair do corpo e você não vê espírito nenhum, sai do seu quarto, da sua casa, mas você não vê ninguém ali, nenhum Sim, espírito. Isso não dá para você ter certeza de que a morte não é um fim, de que a vida vai continuar, que tem mundo espiritual. Até aí. sim, Né? Eu lembro que eu acho que Aristóteles, uma vez eu li sobre Aristóteles, que ele acreditava que a gente tinha um corpo, ele não chamava de corpo espiritual, dava um outro nome, mas que a gente tinha um corpo energético, mas sim, era outro nome, né? Ele acreditava que a gente tinha um outro corpo. Só que quando o corpo físico morria, esse corpo também se desintegrava. A gente pode falar isso, por exemplo, do duplo etérico. O duplo sim, etérico, sim, ele também é físico. Não é sim, material denso igual a esse corpo físico, mas ele é feito mais da matéria física do que da matéria astral. Né? E quando a gente morre, quando desencarna, o corpo físico vai se deteriorar, vai se sim, decompor, né? O duplo etérico também vai se decompor. Leva um pouco mais de tempo, mas ele também se decompõe e desaparece. sim, Toda aquela parte de matéria física se decompõe também. Então, era mais ou menos por aí que eu li que Aristóteles sustentava. Né? Com a morte do corpo físico, esse outro duplo desaparecia. Então, ele não acreditava no espírito que sobrevivia à morte do corpo. Era sim, diferente. Platão acreditava em reencarnação. Segundo Platão, Sócrates também tem livro de Platão que ele tem um diálogo com Sócrates, que Sócrates demonstra a lógica da existência da reencarnação. É muito interessante. sim, Ele demonstrando logicamente por que, que existe a reencarnação. É uma demonstração puramente lógica, não era de experiência fora do corpo, nem nada, né, de Sócrates. Mas a gente, quando tem uma experiência fora do corpo, em que a gente, por exemplo, você saiu do corpo, vou dar um exemplo concreto, de junho agora desse ano. sim, Meu irmão caçula desencarnou em junho, há 2 anos atrás, bem no início da pandemia. Né? Desencarnou em 2020, em junho de 2020. Eu, até então, já tinha tentado várias vezes estar com ele, encontrar ele, vi uma vez de longe, mas não conseguia acessá-lo. E sempre querendo, sempre querendo. E sim, aí, um dia, agora em junho, eu estava deitado, uma dessas vezes, como eu falei, de repente eu levantei. Levantei e fiquei sentado na cama. Nesse movimento de levantar, de imediato, naquele momento, assim, não diferencio se eu estou levantando no corpo físico ou no corpo astral. é muito natural, sim, É muito natural. Eu me levanto, pum, sim, fiquei sentado. Aí, do pé da minha cama, tinha uma cadeira, que não tem no meu quarto físico, uma cadeira, e meu irmão estava ali sentado. Meu irmão, sim, vivinho, sentado na cadeira, no pé da minha cama. Né? Aí, quando eu vi ele, falei, ô, o nome dele era Fernando. sim, Ô, Fernando, você está aqui, que bom, e tal. Aí falei assim algumas coisas que agora eu não lembro mais, e aí. Mas ele dava um sorrisinho assim leve, né? Não sim, estava muito contente, muito feliz. Deixou o filho pequeno, tudo. sim, Foi traumático para ele a partida, né? Inesperada, não esperava. Mas aí, de repente, eu falei assim algumas coisas, ele sentado. Aí eu perguntei assim a ele: posso te dar um abraço? Aí, quando eu falei isso, ele sorriu um pouquinho mais, sim, abriu um pouquinho mais o sorriso e se sim, levantou. E aí eu fiquei de pé. E aí trocamos um abraço. Priscila, era a mesma sensação de eu estar abraçando ele, corpo físico, corpo sim, físico, como acontecia aqui. O mesmo maravilhoso. abraço, sentia, alisava as Sim, costas, que eu costumo abraçar as pessoas que eu gosto, alisa as o costas. cheiro, tudo, né? Tudo era Tudo, ele é assim mesmo. físico que eu estava sentindo Sim, ali. Porque você fora do corpo, no corpo astral, você está com um outro espírito desencarnado, que mais ou menos no seu padrão de sim, evolução, os dois são físicos, os dois são materiais. Você abraça, se você beijar, você sente o calor
do beijo da Sim, boca, a umidade da boca assim no rosto. Então eu abracei, né? E aí eu falava para ele, ô meu irmão, sinto muito pelo que aconteceu e da forma que aconteceu. Momento sim, de início da pandemia, ninguém podia entrar no hospital, foi horrível, foi muito traumático para todo mundo, né? Ele deve ter se sentido meio abandonado e com ninguém podia certeza. entrar no hospital. Podia ir lá naquele início da pandemia, todo mundo aterrorizado, e não entrava mesmo na UTI, né? Não, era proibido mesmo. Então Sim, foi horrível, foi horrível. Aí eu me emocionei muito nesse momento, né? Abraçado com ele. com Aí, certeza. aí despertei. Emocionou, o coração dispara, voltei. Já volta. Isso, é desse Volta. Mas jeito. o que eu quero dizer, contando essa pequena experiência, que é recente, né? Muito, muito real. Meu irmão esteve aqui no meu quarto. Sim, Eu abracei ele, conversei ligeiramente, mas abracei ele, senti o corpo material, o corpo astral, o corpo espiritual. sim, Tinha materialidade, né? Sabendo que ele já morreu, sim. entendeu? É diferente de um Entendi. sonho, que às vezes você não sabe que a pessoa morreu, você não tem consciência, alguns sonhos são confusos. Tá? Não, eu estava ali com a mesma consciência que eu tenho agora, que eu estou agora, mesma consciência, Sim, plenamente consciente que ele se encarnou, tanto que eu falei, né? Sinto muito pela forma que aconteceu, papapá, plenamente consciente de que ele era o espírito desencarnado. Então, quando você tem uma experiência assim, como essa, dentro da sua casa, ou você sim. vai para o mundo espiritual, visita, como eu vou direto na casa de meu pai, né? E encontro o avô, a avó, E primo, almoça também, né, Luiz? hein? Bebe chá, come também, né? Isso. Sim, normal. Até já dormi, já cochilei, assim, depois acordei lá, na outra Sim, dimensão, já comi, sinto vento, sim. sinto É desse água. jeito. Eu já peguei onda há pouco tempo, peguei onda lá no mundo espiritual, que aqui eu não aprendi a surfar. Mas Sim. lá eu estava surfando com um amigo encarnado, que é surfista. Nós estávamos surfando lá no plano astral, no mundo espiritual, com Olha, outras pessoas. Já sim, nadei, já pegar jacaré na água. Aí depois fui para a casa de sim, meu pai, a casa de meu pai na beira da praia. Na beira, quando abre a sim, porta, tá a areia da praia está no mar. No mar, né? Já entrei em rio, lagoa. É muito parecido com o mundo espiritual. sim, Muito parecido com aqui a Terra. Então, quando você tem experiências assim, fora do corpo, muito reais, e que você encontra pessoas que você sabe que já partiram, já sim, desencarnaram, já sim. morreram, né? Isso é que ajuda a lhe dar certeza de que a morte não é o Não fim. é o fim, é assim A mesmo. morte não é o fim, porque eu encontro meu pai, meus tios, meus avós, meu irmão, agora mais recentemente, primos, amigos. Sim, Tem muita gente que eu fui para o enterro, eu cheguei no enterro olhando o caixão, olhando o corpo, e eu disse: eu quero ver você, eu vou encontrar você. 4 dias depois, eu estava lá no hospital, vendo o momento que sim, o amigo despertou, que ele abriu os olhos. Eu estava lá. E eu disse: eu vou, eu quero ver o momento que você despertar. E eu fui e vi o momento que ele despertou. Então, você encontrar os seus parentes, seus entes queridos, as pessoas que você ama, no mundo espiritual, fora do corpo, e tendo consciência disso, e você lembrar ainda que parcialmente, quando você acorda, volta para o corpo, isso que lhe dá uma certeza. Não é só a saída sim. do corpo, não é apenas sair do corpo, mas é sair do corpo e ir para uma outra dimensão, ir para Isso. uma cidade que você sabe que não é aqui no plano físico, e encontrar essas pessoas, entendeu? Isso Sim, é entendi. fantástico, isso altera a sua percepção de vida e de mundo. A gente cresce muitas vezes dentro de uma filosofia materialista, do materialismo como Sim, ocorre na sociedade mundial, desde o século XIX, né, do materialismo. A gente muitas vezes cresce dentro do materialismo, às vezes os pais não acreditam em nada disso, né, tem uma visão materialista, aí você é educada numa visão materialista. Quando você tem experiências desse tipo, o seu paradigma muda. Muda. Se sim, você antes acreditava que a vida começa no berço, lá no bebezinho, né? E vai terminar no túmulo, você tendo experiências reais, verdadeiras, conscientes de projeção astral, sejam provocadas, autoproduzidas ou sim, espontaneamente, você alarga. Você vê que você vai continuar vivo porque você encontra pessoas que continuam vivendo
que já morreram do ponto de vista físico, mas continuam vivas, e você encontra, Do outro e pode lado, encontrar sim. com frequência, né? E você, de repente, começa, como eu também, quando eu comecei a desenvolver a projeção astral, eu comecei a ter lembranças de vidas passadas. As primeiras Sim, vezes, com foi o meu certeza. mestre Nakan, que me dava lá um toque e tudo, e me fazia regredir, mas depois eu comecei a ter regressões espontâneas, vi assim, pelo menos umas 50 encarnações de minha passada, pelo menos um flash assim, de cada Sim, uma, muita coisa. A memória, os arquivos de memória do passado começaram a se abrir para mim desde 78. Começaram a se abrir. E a lembrança bem de vidas passadas já é diferente da lembrança da experiência fora do corpo, ou de um sonho criado sim. pela mente. Mas aí já é uma outra conversa. Sim. Mas é muito interessante você trazer essas retrocognição, lembrar, é maravilhoso também. Sim, sim.